Eu sou a professora Rafaela Lima, eu sou professora de Biologia e você está aqui para aprender um pouco mais comigo sobre os tipos de zigoto. Quando eu falo zigoto, você fala, tá, mas o que é zigoto, né? Zigotos, também chamados de ovo ou célula-ovo, é aquela primeira célula quando acontece a fecundação, o encontro do espermatozoide, ou seja, o gameta masculino, com o ovócito secundário, o feminino, aquela primeira célula ali que vai passar por uma série de subdivisões, de clivagens, de segmentações para vir a chegar um embrião e depois um feto e depois um baby. Pois é, aquela primeira célula ali é a célula ovo, é o zigoto. E uma coisa interessante, o que percebeu-se? Que esses zigotos, eles têm uma reserva energética dentro deles, que a gente chama de vitelo. É a reserva de energia. Só que essa reserva ela variava. Por isso que a gente, então, criou uma classificação em diferentes tipos de zigotos. E a classificação era mediante o quê? Qual o critério? Né? A quantidade e a distribuição do vitelo nessas células. Então, quantidade e distribuição é um ponto importante aí quando a gente vai fazer essa classificação dos tipos de zigoto. Vamos a eles? Os nomes são um pouco diferentes, mas você vai ver que faz sentido. Os tipos de zigoto, então, estamos falando e você repara que todos eles terminam com cito, de célula, né? Então vamos começar aí com o primeiro tipo, oligolécito. O oligolécito, oligo significa pouco. Em alguns livros pode ser que você até encontre como isolécito, iso de igual. Por quê? Qual é a característica marcante dele? Ele tem pouco vitelo, né? Então essa reserva de energia tem pouca, ser representada aqui por esses pontinhos amarelos, então assim, tem pouca. E ela está espalhada. Então alguns livros vão colocá-los como oligolécito, porque tem essa pequena quantidade e uniformemente distribuída. Alguns até colocam como homolécito, homo de igual, porque tem aí uma quantidade pouca, mas igualmente distribuída nesse zigoto. Então se você vê em alguma literatura homolécito, estamos falando dele também. Quem tem esse tipo de zigoto, né? Muitos invertebrados, então aqueles seres ali que não têm, né, aquela coluna vertebral, então muitos deles têm, como equinodermos, né, o grupo aí do ouriço do mar, estrela do mar, dicordados, que já tem aí essa coluna essa coluna central no corpo. A gente tem o anfioxo, que é um animal marinho, achatadinho, e a gente vai ter aí, no grupo dos mamíferos, os mamíferos placentários, esses que têm placenta, então o bebê nasce ali ligado ao cordão umbilical. Alguns livros eles vão colocá-los até, os mamíferos placentários que têm placenta, né? Como oligolécito, mas muitos vão até colocar, não, o mamífero placentário, na verdade, esse tipo de zigoto aí, é tão pouquinho que ele tem de vitelo, chamar de alécito. A de prefixo de negação, tipo, nem tem reserva. Por quê? O mamífero placentário, e a maioria dos mamíferos são placentários, tirando aí, né, o grupo dos cangurus, o grupo do ornitorrinco que coloca ovo, essa galera, assim, depende muito da nutrição da mãe. O vitelo ali, a energia, ela vem da mãe pela placenta. Então, nesse zigoto não tem essa demanda. Então, tem pouquinho, então você vai encontrar essa diferença. Algumas literaturas vão classificar, colocar um aqui acima e botar como alécito e colocar os mamíferos placentários, ou como aí um oligolécito por ter distribuído, mas tem bem pouquinho, tá? E aí a gente vai então para um segundo tipo, o tipo mesolécito. Em alguns livros você encontra como mediolécito. Por quê? Porque a quantidade de vitelo, ela está na porção média do ovo, da célula ovo, do zigoto, está na porção média. E aí você vê que a gente inaugura aqui uma nova nomenclatura, que a gente divide então, porque agora eu tenho dois polos, né? Eu tenho um polo, então a metade que tem bastante vitelo, bastante reserva, e uma metade, assim, o centro desse zigoto, ele é então deslocado para essa porção superior. Essa porção, então, onde eu tenho esse núcleo, onde eu tenho as organelas, eu chamo então de polo animal, tá? A parte onde está a concentração de vitelo eu chamo de polo vegetativo. O polo vegetativo ele tem como característica, então, ele tem um metabolismo mais lento, a divisão é mais difícil, quanto mais vitelo tem, mais difícil vai ser essa divisão
Então, segura aí. Falei polo animal, eu estou falando de onde está o núcleo, onde estão as organelas. Falei polo vegetativo, eu estou falando dessa parte onde tem muito vitelo. Então, polo vegetativo, está aqui, ó. Polo vegetativo é essa porção aí inferior, tá bom? E quem tem? Quem tem esse tipo de ovo mesolesto ou mediolesto, né? Exemplos, os anfíbios. E se você reparar uma característica dessa galera, anfíbios, os peixes ósseos, alguns moluscos, é que a fase inicial desse grupo é naquela fase larval. Então, assim, ele utilizou aí esses nutrientes desse vitelo, né, desse zigoto, mas o início da vida dele tem uma característica interessante que eles têm em comum, que é iniciar nessa fase larval. E aí a gente chega, então, no tipo de ovo telolécito, também em algumas literaturas como megalécito. Por quê? Porque a quantidade de vitelo ela é muito grande, né? Então você vê que o polo animal, onde está o núcleo e as organelas, ele está deslocado lá em cima e pequeno. O telolécito, a parte de vitelo, ela é muito maior. Qual a característica dos animais que vão ter um tipo de ovo telolésto? O fato de que eles nascem via ovo. Então eles não têm uma relação com a mãe. Eles precisam ter um bom desenvolvimento dentro do ovo, ou seja, ele vai estar ali sozinho, ele precisa de muita reserva. E outra característica do ovo telolésto é que essa porção, ela não vai sofrer segmentação, divisão. Não, essa reserva ela vai ser utilizada no desenvolvimento desses seres. Quem é essa galera aí que bota ovo? Eu estou falando então das aves, né? Então tá ali, a mãe colocou o nutriente todo para aquela ave desenvolver, tá ali dentro, tá? Então é um ovo megalésto, tem vitelo pra caramba ali. Os répteis, então estou falando aí de crocodilos, de tartarugas, de cobras, de lagartos e os peixes cartilaginosos. Você viu que eu falei de peixes ósseos aqui. Peixes cartilaginosos está falando aí do grupo dos tubarões, das raias, das quimeras, que colocam ovos. Todas as raias, todos os tubarões colocam ovos? Não. Podem ter ali algumas variações, a gente tem até tipo de tubarão, por exemplo, que tem uma placenta diferenciada. Mas a galera, então, os cartilaginosos que colocam os seus ovos para terem ali os seus filhos, ele vai ter, então, um ovo que tem uma grande quantidade de vitelo. Coerente, né? Já que ele está independente dessa mãe ali, seres que precisam de grande desenvolvimento. E a gente chega então no ovo centrolécito. Como o nome já deixa bem claro, né? O vitelo ele vai se organizar ao redor dessa região ali nuclear, tá? Então, grande quantidade ocupando ali aquela porção do centro do ovo. E aí, no caso do citoplasma dele, o citoplasma ele vai ficar na periferia. Fica diferente, né? Tipo, o citoplasma na periferia, o vitelo ao redor desse núcleo. Quem tem esse tipo de ovo? Os artrópodes. Então, quando a gente fala de artrópodes, artropode, patas articuladas, grupo de insetos, grupo de aracnídeos, grupo dos diplópodas, como o gongolo, grupo das lacraias, né, os quilópodas. Então, a gente está botando aqui os crustáceos também, né? Siri, caranguejo. Essa galera vai ter, então, um tipo de ovo centrolécito. Entendido? Então, vimos aí, e você vê que muitas vezes, a partir do desenvolvimento embrionário, o bicho nem nasceu, é possível identificar que bicho é? Até o tipo de ovo dele, de zigoto, é diferente. Eu consigo ter uma noção de pelo menos de qual grupo que ele faz parte. Oligolécito, mesolécito, telolécito ou centrolécito. E, em alguns casos, alécito, no nosso caso aí. Ok? Fechamos então a nossa aula, nossa viagem pelo mundo dos tipos de ovos e até a próxima. Tira uma foto, faz um registro, estuda com calma e até a próxima. Tchauzinho!